E boa tarde, boa noite, bom dia. Quem fala é o Jalisson. Hoje vai ter um vídeo de falando a história de Monstercraft, a série que nós todos assistimos. Meio que hoje vai ter a explicação da história de cada participante. E meio quem vai falar agora é meu querido amigo Gabriel. Pode ir. Simplesmente, antigamente existiam humanos, players e os monstros, que são os mobs do Minecraft. No caso, era composto por aranhas, creepers e outras coisas. Aí, no caso, depois que o Steve veio a ser o líder dos players, resolveram fazer uma cerca gigante, dividindo o mundo entre o mundo dos monstros e o mundo dos humanos. O mundo dos humanos basicamente é bem assim. É uma cidade gigante, enquanto do outro lado tem vilas, posto pillage e essas coisas. No caso, é onde a gente está, lá na série. Só que antes disso, e tipo, os preyes e o Steve sempre ultrapassam a barreira. Com os monstros, no caso, ficaram cansados de ficar naquele lugar que não tem nada. E o Steve resolveu fazer um trato com creepers, no caso os creepers verdes. Fazer esse trato pra aumentar a cidade deles. E basicamente os monstros se sentiram traídos e ainda sobraram alguns creepers alguns creepers perdidos lá. E simplesmente os creepers se adaptaram em cada bioma, fazendo novas espécies de creepers, no caso os creepers perdidos. No caso, pequena parte. Depois, então, na série surgiu também metade humanos e metade e metade monstros, no caso mobs. E tipo, metade mobs. Aí eu sou metade um creeper de fogo, que ele se adaptou na lava em lugares muito quentes, por mesa, deserto, essas coisas. E simplesmente eles se adaptaram e viraram isso. E tipo, simplesmente os mobs do Nether, eles, enquanto isso lá, no caso, na série eu já tinha uma casa feita de madeira, meio que uma mansão assim, e tipo, enquanto isso acontecia isso, eu ficava lá. Os pigs, eles tinham um plano de simplesmente invadir todos os planetas / dimensões, porque todos os planetas, no caso o End e outras coisas. E basicamente só faltava 2 planetas. E tipo, o objetivo dele era fazer 2 planetas como se fosse o Nether. E faltava 2 planetas e o Overworld. Simplesmente eles resolveram atacar o End primeiro. O governante do Nether é a Ender Dragon e o Ender. E que tinha uma filha chamada Isabelle, e tinha um ovo. Basicamente, depois que o Nether invadiu o End, e a Isabelle conseguiu fugir com o ovo e ir pro Overworld, onde eu tô na série, no caso. Onde eu tô. E simplesmente é essa história da Isabelle, no caso. E vocês me perguntam, você não é o dono do Nether e tal? Sim, mas eu não sou tipo meio que o dono lá. Eu tento controlar lá pra não acontecer mais
crimes lá no Overworld ou no End, porque o End depois no final da série foi reformado. E no final da série, não, antes do Monstercraft. Obrigada, Gabriel, por dar essa explicação e falar da Isabela e a história. Então agora quem vai falar é o nosso amigo Livininho. Pode ir. Minha história é que eu vim do mundo Z, aí tem um caçador de recompensa que eu fugi dele e vim pra esse mundo. E ele tá tentando me caçar e ele voltou pra me caçar. E agora eu vou falar a história minha e do Pedro Jais. Meio que eu sou um Enderman e ele é um Warden. Vou começar pela minha. Quando eu estava no End, eu fui explorar outros planetas através do meu poder de teleporte. Eu fui explorando, aí eu encontrei o Nether, mas eu não explorei muito ele. Encontrei o Overworld. Depois, eu fui voltar pro End porque eu queria ver como ele estava. Quando eu voltei lá, tava tudo destruído, tudo, quase não tinha nenhuma vida. Aí eu saí do End pra procurar outras pessoas que moravam, a outra governante. Aí meio que eu encontrei o Monstercraft. Aí eu encontrei o Gabriel, aí nos conhecemos. E agora eu vou falar a do Pedro Jais. Meio que ele veio do planeta do Warden, um planeta desconhecido e bem longe, que ainda vai ser explorado ou conhecido. Ele meio que no seu planeta estava andando, caiu um monte de raios, de explosões. Ele meio que foi teleportado imediatamente através dos raios dimensionais para o planeta Terra, na cidade anciã. E como ele é o rei do Warden, ele meio que sabia das coisas, ele sabia que aquilo era um raio dimensional. Aí meio que eu conheci ele, aí eu meio que fui e mandei ele pro Monstercraft. Aí ele conheceu as outras pessoas. Então essa foi as histórias de todo mundo do Monstercraft. E fui